Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro podcast da Cabine Desportiva, que remete para o início da nova Liga Portuguesa de 2022-2023, esta nova liga, nova edição da Liga que vai agora começar, e por isso não podia faltar um podcast da Cabine, e neste caso com um primeiro a fazermos a antevisão da jornada inaugural da Primeira Liga. E a ideia que foi proposta por todos os membros do grupo é que todas as semanas seja feita uma antevisão e um rescaldo dos jogos desta primeira divisão portuguesa, e por isso, para começar da melhor forma, iremos fazer isto e dividir em duas partes. Uma primeira parte que irá ser conduzida pelo David, onde vamos falar dos jogos de sexta e de sábado, e depois de seguida o Ricardo irá falar dos jogos de domingo e de segunda-feira. Sem perder mais demoras, vou lançar já a bola aqui para o David. David, podes dar o pontapé de saída do jogo de sexta-feira, que começa logo com o Benfica Aroca. Bem, antes de mais, sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo podcast e vamos lá falar do que realmente interessa. O pontapé de saída do campeonato é dado na Luz. Os encarnados recebem o Arouca na primeira jornada que abre o campeonato. O Benfica chega a esta nova temporada de cara lavada em relação às últimas 2-3 temporadas e parece-me estar em busca do mais alto nível com Roger Smith. O clube encarnado mexeu-se bastante bem no mercado e é esperado que os recém-contratados, como foi o caso de David Neres e Enzo Fernandes, sejam opções no 11 titular. Do outro lado, o Arouca foi um clube que se mexeu muito no mercado, viu o plantel sofrer uma grande revolução, muitos jogadores entraram, muitos jogadores saíram, e é normal que a equipa ainda não esteja o mais entrosada possível. O favoritismo, na minha opinião, parte claramente para as Águias, que têm mostrado um bom futebol bastante atrativo durante esta pré-temporada e mesmo neste último encontro, a contar para a pré-eliminatória da Champions, onde venceu o Midtjylland por 4-1. No sábado, dia 6 de agosto, temos o regresso do Rio Ave à Primeira Liga. O Clube Vilacondense conseguiu dar a volta à situação, bastante rápida, não só subiu no ano seguinte à descida, como ainda conseguiu sagrar-se campeão da Liga SAD. Tanto o Rio Ave como o Vizela, que é o seu oponente nesta primeira jornada, tiveram um mercado de verão bastante calmo, não houve grandes movimentações e por isso os 11 deverão ser muito daquilo que vimos na última temporada. Na minha opinião, será uma partida bastante disputada, pois apesar de achar que o Vizela se apresenta ligeiramente melhor, acho que tem um plantel um pouco mais equilibrado que o do Rio Ave, o jogo será disputado no Estádio dos Arcos, que é a casa do Rio Ave, e portanto acho que o Rio Ave tem algo a seu favor. Mais ao final da tarde de sábado, o Estoril recebe também o Famalicão, num jogo que marca a estreia de Nelson Veríssimo no comando técnico dos Canarinhos. O plantel estorilista viu chegar vários jogadores de qualidade neste último defeso, que vêm acrescentar ainda mais talento a uma equipa que pode ambicionar muito mais do que a temporada passada. Eles até começaram bem, mas depois perderam um bocado aquele fulgor inicial da primeira metade da época. Do lado do Famalicão saíram nomes importantes, como é o caso de João Carlos Teixeira e Banza, que este último que se transferiu para o Braga, mas o clube famalicense, como também já é habitual, mexeu-se bastante bem no mercado e conseguiu colmatar muito bem as saídas. Diria que o Estoril tem uma ligeira vantagem para a partida, mas este Famalicão de Rui Pedro Silva vai ser por uma incógnita e de certo que quererá voltar para o norte com os 3 pontos. Para fechar o primeiro sábado deste campeonato, o campeão entra em ação frente ao Marítimo. A equipa de Sérgio Conceição vem com um lance da vitória na Supertaça e vai querer entrar certo com o pé direito no campeonato. Os Dragões continuam sem Otávio e David Carmo, que se encontram a cumprir castigo. Também ainda há um certo problema, na minha opinião, no plantel de Futebol Clube do Porto, é que depois da saída de Vitinha, o meio-campo dos Dragões continua um pouco indefinido, mas ao que tudo indica será Gruitch a jogar ao lado de Uribe. Na frente há também Danny Loader, que deu boas indicações durante a pré-temporada e também na Supertaça. Acredito que o inglês pode voltar a ser a opção no ataque portista. No lado do Marítimo, Vasco Seabra viu algumas movimentações no plantel, mas creio que o núcleo forte manteve-se. A equipa insular não terminou muito bem a época anterior, mas a pré-época pareceu-me bastante sólida, do pouco que consegui ver. Tendo isto em conta, acho que o Porto é o claro favorito a vencer, acho que está quase toda a gente de acordo, mas pelo histórico dos últimos encontros, o Marítimo tem sempre causado uma tarefa bastante difícil para o Futebol do Porto. Portanto, se o Porto quiser vencer, vai ter que suar bastante. E passo a bola de novo ao Afonso. E foram estes
as análises, a antevisão feita pelo David nos jogos de sexta e também de sábado. Recordo aqui que o Benfica joga sexta às 8h15, o Rio Ave com o Vizela joga às 3h30 de sábado, o Estoril Famalicão às 6 de sábado e depois, para o último jogo de sábado, é o Futebol Porto com o Marítimo por volta das 8h30. Já de seguida, e para dar agora o pontapé de saída desta segunda parte e desta segunda secção de jogos que vamos ter desta Primeira Liga, vou passar a bola para o Ricardo, que nos vai fazer a antevisão dos jogos de domingo e também de segunda-feira. Olá, desde já boa tarde a todos. É muito bom estar novamente de regresso aos podcasts, ainda para mais num momento importante, no momento que antecede a primeira jornada. Bem, no domingo temos um jogo logo para começar, um Santa Clara Casa Pia, um jogo bastante interessante, com o Santa Clara que fez um final de época interessante, com o Mário Silva, acabou no 7º lugar. Perdeu muitos jogadores influentes, como o Morita, o Lincoln e o Villanueva, fez cerca de 8 milhões em vendas, o que foi bastante positivo, e fez contratações, diria que cirúrgicas. Contratou o Xavi Quintilhá ao Villarreal, uma contratação do qual se espera muito. Rodrigo Valente, Ricardo Silva, custo zero, ainda foi buscar o Martim Maia, um médio destaque da Liga 3, ou seja, creio que fez um mercado inteligente e ainda foi buscar alguns jogadores ao Grêmio, como o Rildo e o Vítor Bobzin. Teve um saldo positivo de cerca de quase 7 milhões entre vendas e compras, o que foi, neste caso, em termos financeiros, um mercado bastante positivo. Mário Silva deve manter o 4-2-3-1 habitual, destaque apenas para as lesões de Costinha e Marco Pereira, que são jogadores importantes e que têm lesões ainda graves, mas se mantém alguns jogadores importantes, como o Ricardo Fernandes, o João Afonso e o Mansur, por exemplo. Vai jogar frente a um Casa Pia, que foi o vice-campeão da Liga 2, que mantém o treinador Filipe Martins, que perde, acima de tudo, 2 jogadores muito importantes, o Jota Silva e o Zac Moscato, que tinham sido dos jogadores mais influentes da equipa, mas mantém a espinha dorsal da equipa, com o Ricardo Batista, o Zolotic, o Xavier, o Antoine, o avançado, e faz um mercado bastante interessante também, com bastantes entradas, foram 11 entradas mesmo, com destaque para o defesa central, o Fernando Varela, o ex-PAOK, o João Nunes também, que veio do Puskás Academy, o Rafael Martins, um avançado experiente que dispensa apresentações, foi buscar um dos médios em destaque da segunda liga, o Diogo Pinto, Estrela Amadora, e para mim a melhor contratação deste mercado foi mesmo o Ian Eteki, um médio de 24 anos, do Granada, o qual já se esperou muito, mas o Granada também acabou por descer de divisão e o Casa Pia garante aqui um excelente reforço. Filipe Martins deve manter a habitual estrutura de 3 centrais, um 3-4-3, porque também tem 5 centrais no plantel, ou seja, deverá dar o uso a esses centrais nesse sistema tático. Creio que uma desvantagem do Casa Pia é mesmo a indefinição acerca do local onde vão jogar. Acho que isso pode ser uma grande desvantagem para o clube recém-promovido à Primeira Liga, mas tendo em conta este jogo, acho que vai ser um jogo muito equilibrado, com um ligeiro favoritismo para o Santa Clara, porque também joga em casa. Passando aqui rapidamente para os Chaves, Vitória Sport Clube, os Chaves também outra equipa que sobe de divisão, mantém o treinador Vítor Campelos, mantém a equipa base, perde apenas 2 jogadores muito importantes, o Luís Rocha e o Alexandro, a defesa central, que acaba por vendê-lo por 2 milhões ao Lille, e contrata bons jogadores, contrata o Zigrafelli, o guarda-redes, um dos melhores guarda-redes da Primeira Liga no ano passado, ao Gil Vicente, o Sandro Cruz, um lateral direito ao Benfica B, vai buscar ainda à Liga 3 o Habib Silá, o Alder Mourinho ao Leixões, ou seja, jogadores aqui em destaque, e ainda vai buscar um médio ofensivo, Johnny Arriba ao Villarreal, e o avançado Héctor Fernandes a um clube da Terceira Liga Espanhola. Fez aqui um mercado inteligente, contratou para posições que estava com necessidade, mas o plantel ainda deve ser algumas alterações, pois o Chaves tem 4 guarda-redes no plantel, 4 laterais esquerdos e 5 avançados, ou seja, deve haver aqui uma reformulação no plantel, tendo em conta também que segurou os jogadores principais, o João Correia, mas principalmente o João Teixeira, que foi um dos jogadores mais importantes ao longo da época passada, sobretudo no play-off da subida frente ao Moreirense. Deve manter o habitual 4-4-1-1 ou 4-4-2 base do Vítor Campelos, e estou muito curioso para ver este Chaves a jogar, que vai jogar a primeira jornada frente ao Vitória, uma equipa que vive um momento atual muito instável, com a saída de Pepa, a sensivelmente uma semana do jogo da Conference League. Moreno acabou por subir à equipa B e conseguiu já passar a segunda pré-eliminatória da Conference League.
Um plantel que teve muitas mudanças significativas, perdeu 14 jogadores, aqui entram também os emprestados. Vendeu o Guiquedes ao Almeria por 3 milhões, o Rochinha também acabou por sair numa fase já adiantada da pré-época, o Falaio Seco, lateral direito, também acabou por sair para Montpellier, e perdeu praticamente todos os avançados, o Stupinã e o Bruno Duarte. Contratou, diria que cirurgicamente, perdeu avançados, mas acabou por contratá-los também, acabou por contratar o Anderson Silva e o André Silva, e também agora numa fase mais final da pré-época, o Antonino ao Granada, e contratou o Villanueva, um dos centrais de destaque da nossa liga, ao Santa Clara. E foi buscar também o lateral esquerdo, o Agawa, porque também acabou por perder o Rafa Soares, que acabou por ir para o PAOK. A contratação de destaque é sem dúvida o JC Locasapia, um dos jogadores, se não o MVP da última edição da Liga Portugal 2, e que terá certamente um papel muito importante neste Vitória, que também não contou com muitas opções para a frente. Tem algumas necessidades urgentes, diria que um lateral direito, um médio e talvez 2 extremos. Moreno deve alinhar com o 4-3-3 que tem apresentado, e espero um jogo muito equilibrado, sendo que o Chaves poderá ter algum favoritismo, tendo em conta que o Vitória tem um jogo a meio da semana frente ao jogo split, o que pode ser um bocado prejudicativo. Passamos para um Portimonense Boa Vista, um jogo que também se espera muito equilibrado. O Portimonense teve uma época um pouco desapontante na época passada, mantém Paulo Sérgio, não perde praticamente nenhum jogador, e contrata alguns jogadores com destaque para o Rio Gomes, que era o Klinsmann, o médio que foi destaque do Alberca, e ainda o avançado Breno Roches. Mantém jogadores muito importantes, como o Willi no Pedrão, o Relvas, o Jocu, o Carlinhos, o próprio Fabrício, o avançado, mas tem aqui o Portimonense poderá ter alguma instabilidade, porque tem alguns jogadores com muito mercado e que poderão sair ainda neste início da época, como por exemplo o Filipe Relvas ou o Samuel Portugal, que se fala muito para o Futebol Clube do Porto. Tem um plantel muito interessante e espera-se muito deste Portimonense, tendo em conta este plantel e se não perder mais ninguém, tem uma equipa muito competitiva. Vai jogar contra um Boa Vista que mantém Petit, Vandelis, Musa e Poroso, e emprestou ainda o Shidozi, e contratou, diria que também cirurgicamente, contrata o Bozenic, que deverá ser para substituir o Musa, o Salvador Água, e o Bruno Lourenço, aquele que foi um dos destaques da temporada passada ao serviço do Estoril. Mantém a espinha dorsal da equipa, o que deverá ser muito importante, e é um Boa Vista que se espera muito, tendo em conta o treinador que tem e o final da época muito positivo que teve na temporada passada. Na segunda-feira temos um excelente jogo, um Gil Vicente frente ao Paços Ferreira, um jogo que deverá ser muito equilibrado, mas tal como o jogo entre o Chaves e o Vitória, poderá ter uma ligeira vantagem aqui o Paços Ferreira, tendo em conta que o Gil Vicente também tem jogo a meio da semana, joga precisamente nesta quarta-feira frente ao Riga, a segunda pré-eliminatória da acesso à Conference League, e portanto poderá ter aqui algum desgaste acumulado, que poderá ser uma vantagem considerável para o Paços Ferreira. Tem algumas mudanças significativas este Gil Vicente, que perde aqui alguns jogadores importantes, como o Samuelino, o Liotei, o próprio Pedrinho, mas assim, também perde jogadores, mas também faz boas contratações. O Gil Vicente acaba por contratar o Tomás Araújo, o Benfica B, emprestado, o Carraça também para lateral direito, tendo em conta que também já não há Zé Carlos, que regressou ao empréstimo ao Sporting Clube Braga, e acaba por contratar também Pedro Tiva, um jogador muito experiente que já passou por muitos anos aqui em Portugal ao serviço do Sporting Clube Braga. Contrata ainda o Kritschuk para a Baliza e o Aliupur para a frente de ataque, a par do Bozelli, que se espera também que possa vir a tirar um bocadinho, porque assim, o Gil Vicente acabou por perder o Samuelino, e foi uma perda significativa, e o Gil Vicente tenta aqui, através principalmente do Bozelli, um substituto que possa fazer um pouco daquilo que o Samuelino fez, sendo que deverá ser muito difícil, porque o Samuelino fez uma super época. E acaba também por contratar definitivamente o Kani Fujimoto, que para mim acaba por ser, para mim é um dos jogadores a ter mais em conta nesta edição da Liga, porque daquilo que nos mostrou na temporada passada, deixou claramente água na boca, e espera-se muito deste Fujimoto, que deverá ser um dos grandes destaques da Liga.
O Paços de Ferreira é uma equipa que contratou alguns jogadores, acabou por perder também outros, mantém César Peixoto no comando técnico da equipa, vai buscar o Tiago Ilori, um defesa central que poderá ser muito importante na equipa, contrata um médio Jordan Olsgrove ao Celta de Vigo, um médio também que já esperou muito, um escocês, mas acima de tudo mantém a equipa base da época passada, o Fernando Fonseca, o próprio Antunes, na baliza o Jordi, que também fez uma boa época, o Luís Carlos, que é sempre um jogador a ter em conta apesar da idade, e consegue renovar o contrato de Nicolás Gaetano, que mantém mais uma temporada, apesar da sua inconstância também devido a lesões, é sempre um jogador a ter em conta. Contrata também o Nigel Thomas, um jogador ao PSV, com grande escola, e que se espera muito. Acabou por ter aqui uma contratação muito infeliz, foi buscar o João Magno ao Canelas, que acabou por já rescindir contrato, não se sabe muito bem porquê, mas César Peixoto lá terá as suas razões. Pronto, finalizo dizendo que será um jogo, diria que muito equilibrado, e repito, reforço a ideia de que o Paços de Ferreira poderá ter aqui uma ligeira vantagem, tendo em conta o jogo que o Gil Vicente tem a meio da semana frente ao Rio. Foi esta análise e a antevisão do Ricardo Pacheco dos jogos de domingo e também de segunda-feira. Aproveito também ainda para dizer a hora dos jogos. Santa Clara com o Casa Pia é domingo às 3h30. O Chaves Vitória Sport Clube domingo às 8h30. Ao mesmo tempo que joga o Portimonense com o Boa Vista também às 8h30. Por último, na segunda-feira temos também o Gil Vicente Paços de Ferreira às 8h15. E agora lanço o último segmento deste primeiro podcast. É algo que também vai acontecer em todos os outros podcasts. O jogo da jornada. O jogo da jornada, e isto foi depositado, portanto o Ricardo não falou do jogo da jornada, para falar com mais destaque agora, nesta altura, é o Braga Sporting, que acontece domingo às 6h, e acho que o Ricardo vai ter uma análise bastante detalhada para nos dar deste grande jogo e também uma aposta na ponta dos dedos. É verdade, Afonso, é um início de época fantástico para todos os amantes de futebol, com um grande Sporting Clube Braga Sporting na primeira jornada. Não podíamos, de facto, pedir muito mais que isto. Um Braga que acaba na época passada uma ponta final da época, diria que fantástica, com Carvalhal. Carvalhal que saiu e acabou por subir Artur Jorge ao comando técnico da equipa bracarense, uma sucessão, diria que natural, e que, na minha opinião, o Sporting Clube Braga fez um mercado espetacular, talvez o melhor mercado de todas as equipas em Portugal. Acabou por perder apenas David Carmo, mas acabou por contratar Niakate, um central imponente de quem se espera muito. Victor Gomes, o lateral direito, que também era uma necessidade após a saída de Ian Couto, e também de Zé Carlos, que acabou por ser emprestado ao Ibiza de Espanha. E acabou por contratar Banza, que também dispensa apresentações, que fez uma época fantástica ao serviço do Famalicão, um avançado espetacular, e diria que uma das contratações mais surpreendentes, se não a mais surpreendente deste mercado de transferências, Diego Lainez, é jogador do Sporting Clube Braga, por empréstimo do Betis. É um jogador que já se esperou muito e que ainda se espera muito, porque ainda é jovem, que chegou muito cedo à equipa do Betis e é um jogador que dispensa apresentações, é um jogador fantástico, com uma qualidade técnica acima da média e que poderá fazer, de facto, muita a diferença na Liga Portugal. Um Braga que mantém a espinha dorsal da equipa, com o Mateus na baliza, o próprio Sequeira, o Almosrati, o Castro, o Medeiros, o Bel Ruiz, até ver o Ricardo Horta, que é uma das grandes indefinições do plantel e que deverá ser, até ao final da temporada, da pré-época, uma indefinição muito grande para o Sporting Clube Braga, pois Ricardo Horta é muito exportado, já se falou do Futebol Clube do Porto, de Sporting, do Benfica e, quem sabe, de clubes estrangeiros. Creio que o Braga tem algumas necessidades, um lateral esquerdo, porque tem apenas Borja Sequeira e o Francisco Moura deverá ser emprestado, e tem também que colocar avançados, pois tem 5 no plantel. Creio que Mário Gonzalez perfila-se como aquele que deverá ser preterido, tal como Falé que deverá ser emprestado. Um Braga que deverá manter a aposta nos jovens, com Bruno Rodrigues, o Gorbi, o próprio Roger Fernandes, o Rodrigo Gomes, Vitinha, Falé e outros que deverão subir à equipa principal. Apesar da mudança de treinador, o Braga deverá apresentar-se com um sistema idêntico de 3-4-3 àquele que Carvalhal utilizava. Já é um Sporting que também deverá jogar num 3-4-3, que perde Palhinha e Fedal, que acaba por colocar Vinagre, Gonçalo Esteves e outros sedentários,
e contrata, eu diria que cirurgicamente para posições de facto necessárias, Franco Israel, que deverá ser o titular, pois a Adan lesionou-se, ainda terá um tempo de paragem ainda longo. Santos Justo, que para mim, apesar de ser um grande reforço, é um risco tendo em conta o histórico de lesões, e isso é uma marca muito assente nesse defesa central, que ainda nem sequer disputou qualquer jogo ao serviço do Sporting na pré-época, pois está lesionado. Acaba por contratar Morita, um dos jogadores em mais destaque nas últimas temporadas em Portugal, Trincão e Rochinha para a frente de ataque. Diria que ainda tem a necessidade de contratar um avançado e um médio. E não perde para já jogadores muito importantes, Inácio e Mateus Nunes, que é fundamental. Ruben Amorim deverá continuar a apostar nos jovens, como o Franco Israel, Marsana, Zinho, Essugo, Rodrigo Ribeiro e entre outros. E creio que para este jogo é óbvio que vai manter o sistema habitual 3-4-3, mas estou muito curioso para ver se traz novas dinâmicas aqui à equipa e planos alternativos. E tenho uma curiosidade para ver se Ruben Amorim vai apostar em Ugarte ou Morita, com o Mateus Nunes. Diria que Mateus Nunes é indiscutível no titular, mas diria que há aqui uma grande dúvida, se Ugarte ou Morita, é algo que estou de facto muito curioso. É um jogo que se espera muito equilibrado, muito disputado, e é neste sentido que faço aqui a ponto para aquela que será a minha aposta para este jogo. Diria que ambas marcam e acima de 1,5 deverá ser uma aposta razoável para este jogo, pois acho que vai ser um jogo muito aberto, com golos e com as duas equipas a procurar constantemente a baliza do adversário. Foi esta a visão de Ricardo Pacheco neste que é o jogo da jornada, e também com uma aposta graças aos nossos parceiros da BetClick. Não se esqueçam de entrar com o noso promo code Cabine Sport, entrem também pelo nosso link e não se esqueçam, registrando-se por nós através do nosso link com o nosso promo code, uma primeira aposta até 50 euros sem risco. Foi este o primeiro e o final, este o primeiro e é o final do primeiro podcast que a gente apresentou aqui da Cabine Desportiva, que ainda não tem nome, mas que o nome futuramente irá ser lançado para todos vocês, mas que neste momento ainda está em fase de pré-época. Portanto, temos que esperar que agora que vai começar a Liga, as coisas também acabem por se desenrolar e surge então um nome oficial. Neste momento fica só a antevisão da primeira jornada da Liga Portuguesa e assim sucessivamente até arranjarmos o nome. Agradecer ao David e ao Ricardo por terem estado aqui comigo neste primeiro podcast, e agradecer também a todos vocês que têm dado um apoio inalcançável nas nossas redes sociais, no nosso Twitter, que é o nosso principal meio de comunicação. Contamos neste momento com 49.757 seguidores, ou seja, estamos quase nos 50 mil, uma marca que em breve iremos atingir e será também, sem dúvida, importantíssima para nós. Também no nosso Instagram, que neste momento voltamos a ativá-lo, e portanto sigam o nosso Instagram, estamos quase com 1.700 seguidores, através de publicações e também de várias histórias que neste momento já estão a ser atualizadas no nosso Instagram e que podem passar por lá também para fazer algum tipo de scroll e também darem a vossa opinião através das votações que vamos dando ao longo do dia para que os nossos seguidores consigam interagir um pouco connosco. Também no nosso Facebook estamos por lá, estamos quase com 6 mil gostos e, portanto, se não conseguirem ter hipótese de ver no nosso Instagram ou no nosso Twitter, passem sempre no Facebook, porque também está lá tudo. Da minha parte, é tudo. Agradecer a ambos pela vossa presença. Não sei se querem despedir aqui dos nossos ouvintes. Sim, desde já agradecer por terem chegado até este ponto do podcast, que é um bom sinal, é sinal que o ouviram até ao fim. Agradecer todo o apoio que nos têm dado, seja de qualquer tipo de forma, e esperemos que seja uma grande liga, esperemos que seja um grande campeonato que temos por aí adiante e que ganhe o melhor, ou que jogar melhor futebol. Eu gostava que ganhasse o que jogar melhor futebol durante o campeonato inteiro. Vamos ver se isso acontece. E obrigado a todos. Fiquem bem. Complemento as palavras que o caríssimo David e também o nosso moderador Afonso disseram. Agradecer sobretudo a todos os nossos seguidores pelo apoio incansável que nos têm dado através das demais plataformas. É sempre bom contar com esse carinho desse lado, e espero que regressemos não tarde, já para a semana, com outro podcast de rescaldo e de antevisão de uma liga que parte com muitas expectativas e que, faço das minhas as palavras do David, que ganhe o melhor, especialmente aquele que pratica bom futebol. Portanto, já sabem, continuem a seguir a Cabine Desportiva, porque o mundo do desporto está sempre presente na cabine. E mesmo para terminar, deixar também uma palavra de boa sorte para o Gil Vicente, que neste momento
dentro de uma hora e uns minutos, vai jogar frente ao Riga na terceira pré-eliminatória da Conference League. Já boa sorte aos gilistas e que consigam trazer uma vitória para a segunda mão. Da minha parte é tudo. Muito obrigado. Fiquem bem.